Olá, sejam bem-vindos ao curso de recepcionistas e atendentes. Meu nome é Renata Ketendian e nós vamos conversar hoje sobre toda essa área de atendimento que todo mundo acha que é só atender um telefone ou entregar um crachá. Se olharmos no dicionário, recepcionista é o trabalhador que recebe e orienta o público, transmitindo indicações dos respectivos departamentos, assiste na portaria, recebe e atende os visitantes que pretendem ir para qualquer sessão. Tudo isso não passa de um grande blá blá blá. Recepcionista, na prática, é aquela pessoa que tem que conhecer 100% da empresa e do local onde trabalha, porque todo mundo vai recorrer a essa pessoa. É para essa pessoa que pedem informações, ajuda e auxílio. Você atenderá dois tipos de clientes, o cliente interno e o cliente externo. É muito importante saber qual exatamente é a importância de cada um desses dois públicos. Teu cliente interno, ele faz parte do grupo e da empresa que você trabalha, ou seja, são todas as pessoas que trabalham com você. O cliente externo é aquele cliente que vem te visitar, aquele cliente que consome o teu produto, o teu serviço e que prestigia a empresa que você trabalha. São os nossos visitantes. Apesar de ser uma divisão entre cliente interno e cliente externo, é somente teórica, para que a gente consiga entender quem é exatamente o cliente que vamos atender naquele momento. Uma pergunta: o cliente interno ou o cliente externo demanda uma maior atenção da pessoa que está na recepção? Ambos. O cliente interno, ele nos contratou. É nossa obrigação e nosso dever darmos o nosso melhor trabalho. Porém, um cliente externo, ele vai prestigiar todo o serviço da empresa que nos contratou. O peso da importância para os dois é igual. O que sempre devemos estar atentos é para a urgência que o cliente que está à nossa frente precisa que a gente demande um trabalho. Ambos têm a mesma importância, inclusive você. Alguns exemplos de cliente interno: diretores, gerentes, supervisores, encarregados, secretárias, assistentes, mensageiros, todos que trabalham junto com você e todos merecem sua atenção. O cliente externo, existem alguns pontos para que a gente reflita. Um deles: eles trazem negócio para a empresa em que a gente trabalha, consomem nossos serviços e nossos produtos. É para eles que as empresas existem, é para eles que trabalhamos e, indiretamente, quem paga o nosso salário são eles também. Para sermos bons atendentes, precisamos ter um perfil específico para isso. Então, essa é a hora de pegarmos o nosso papel, nossa caneta e anotarmos tudo aquilo que vamos discutir nesse momento. Vamos lá? Primeira característica: ser simpático. A simpatia, ela é uma característica individual e intransferível. Eu tenho a minha, você tem a sua. Porém, a simpatia, ela é percebida de uma forma muito diferente pela outra pessoa. Eu acho que eu tenho um tipo de simpatia, porém, quem está me vendo percebe outro tipo de simpatia. Alguns padrões são muito importantes para que a gente desenvolva a simpatia correta. Por exemplo, ao cruzar os olhos com alguém na empresa, um meio sorriso. Ao falar ao telefone, não simplesmente falar um bom dia, mas desejar um bom dia. Todos esses detalhes, eles são percebidos pelas pessoas e muitas vezes a gente deixa eles de lado. A simpatia, ela pode ser natural da pessoa ou ela pode ser trabalhada. Você já se olhou no espelho? Você já se cumprimentou? Já conversou contigo? Você se conhece? Esse é o momento de fazer todo esse exercício de simpatia.
Educado. Devemos manter a nossa educação sempre à vista dos outros. Educação é ação, não é intenção. Deseje bom dia, boa tarde, boa noite. Diga, por favor, por gentileza, com licença. E agradeça. Muito obrigado. Peque pelo exagero da educação. Bata a porta antes de entrar. Pergunte se está atrapalhando e pergunte se pode ajudar. A boa convivência faz parte da boa educação e é claramente notada num perfil de atendimento. Solícito. Você está disposto a atender às solicitações que lhe fazem? Ou é aquele trabalhador que empurra suas tarefas com a barriga? Ser um bom atendente é estar disposto a atender todos os tipos de solicitações que são feitas, mesmo se você tiver que negá-las. Informar que não poderá realizá-las também faz parte do atendimento a uma solicitação. Faça isso explicando com detalhes o porquê que você pode ou não realizá-las. Caso possa, naquele instante, diga que você pode. Sim, posso fazer isso. Caso você não possa naquele instante, informe quando poderá fazer. Olha, nesse momento preciso terminar essas tarefas, mas assim que finalizar, creio que em 10 minutos consigo realizar o que me pediu. Ao fazer isso, você dá à pessoa que te solicitou a opção de aguardá-lo ou não. Olha só, se você pede para que a pessoa aguarde, ela vai aguardar. Porém, se você diz se você vai fazer aquela tarefa naquele momento, a pessoa vai aguardar aquilo feito. E se você realmente não o fizer, você se passará por uma pessoa que não atende solicitações, é acomodado, é desocupado e outras más impressões que as pessoas têm. Portanto, atender às solicitações começa no verbal. Comunique-se. Proativo. Essa palavrinha que nos acompanha, na maioria dos processos seletivos, tem um significado muito específico. Você sabe qual é? Proatividade é a ação. Não espere que te peçam para que você faça. Se antecipe. Se, por exemplo, o toner da impressora que você comanda acabou, você sabe disso, faça a troca. Não espere alguém tentar utilizar ou pedir para que você imprima alguma coisa para que você realize a troca. A proatividade está diretamente ligada à possibilidade de crescimento de uma empresa, o famoso plano de carreira. As pessoas são promovidas para que elas resolvam problemas e para que você resolva problemas você precisa antecipá-los, gerar confiança e credibilidade. Então, proatividade não é um benefício aos outros, às outras pessoas. Proatividade é um benefício para você. Hábil. Tenha suas habilidades sempre renovadas. A tecnologia não para e as necessidades do mercado também não. Se você faz um curso de informática, foque naquilo que você vai usar. Por exemplo, planilhas, e-mails, pesquisas e formulários. Isso tudo é muito importante. Se por acaso você sabe fazer uma tabela, mas não uma tabela dinâmica, procure esse conhecimento. Quanto mais habilidades você tiver, maiores as chances de você ser notado para que realmente cresça. Asseio. A higiene tem que ser aparente. A higiene bucal, a higiene do nosso uniforme e também de nossos odores. Cuide-se. Assíduo. Cumprir horários sempre é muito importante em qualquer atividade que você vai exercer no mercado. Porém, na recepção, você precisa ser pontual. Você é o cartão de visitas de uma empresa. Todos vão passar por lá. Se você se atrasa, todos percebem. Além da má impressão, você também pode perder a credibilidade, pois é uma peça fundamental. Lembra que todo mundo vai te pedir informações? Pois é, o atraso regular coloca tudo isso a perder. Disciplinado.
Precisamos manter a disciplina. Não sabemos se vamos atender 10 pessoas num dia ou 100. Então, o fluxo é muito flutuante. Porém, temos atividades que são feitas diariamente, pontualmente, nos mesmos horários. Por exemplo, se às 10 da manhã você precisa enviar o correio, ao meio-dia fazer o envio do malote, às 2 da tarde receber os correios e às 16 receber o malote, são horários pontuais. Se você perder o horário de protocolar uma carta para os correios, por exemplo, problemão. Então precisamos ter disciplina e fluxo de organização no nosso trabalho. Produtivo com qualidade. Nada adianta somente produzir como máquinas. Precisamos produzir com qualidade. Uma das características do atendente é a pluralidade de serviços que ele executa. Antigamente, existia muito comumente uma profissão que chamava assistente administrativo. O assistente administrativo fazia tudo o que a recepcionista ou recepcionista faz hoje. E com isso, ganhamos a fama de plurais. Portanto, fazemos atendimento presencial, por telefone, cuidamos de algumas atividades administrativas e, claro, fazemos aquele nosso atendimento a todos os nossos clientes internos e externos. Por isso, precisamos focar na nossa produção com qualidade. Entregar, qualquer um entrega. Entregar com qualidade são poucas pessoas e a gente precisa focar nisso. Ético. Você sabe o que é ética? Ética é uma palavrinha que todos sabemos o que é, mas não sabemos explicar. Existe uma analogia que eu gosto muito de utilizar aqui. O certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado continua sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo. Isso é ética. Manter-se sempre numa linha contínua do correto. E o último tópico, porém não menos importante, ter um bom português. Sabermos nossa língua pátria é a nossa obrigação. E para atender os outros, nós precisamos ser aliados de uma ferramenta muito poderosa que é a comunicação. Nada melhor do que saber se comunicar direito para se fazer entender e entender o que a pessoa precisa. Você escreverá e-mails, trabalhará com planilhas, relatórios, cartas, comunicados e receberá dos outros essas mesmas informações. Portanto, unificar a comunicação é unificar a língua, tanto escrita quanto falada. Portanto, ter um bom português é uma ferramenta do atendimento. E aí, você anotou tudo isso que conversamos? É hora de anotar a segunda parte desse treinamento. Vamos conversar agora sobre procedimentos e dicas para o teu atendimento ser classe A. A primeira dica é saiba ouvir. Precisamos entender o que a pessoa quer para atendermos. Aqui, precisamos seguir 3 regrinhas. Primeira, explique bem. Segunda, seja objetivo. E terceira, explique direito. No explique bem, nós tendemos a ficar impacientes quando a pessoa não entende nossa explicação. Se me perguntam, Renata, aonde fica o banheiro? Eu vou explicar. Primeiro à esquerda, após a escada. Se a pessoa não entendeu, eu vou falar ali, depois a escada. Sendo que se ela não entendeu, precisamos explicar melhor. Então, explique bem, sejam pacientes. Se a pessoa não entendeu, explique muito mais detalhadamente até que ela entenda. Em seja objetivo, mora um problema muito persistente e que acompanha o atendimento, que é o tal do gerúndio. O gerúndio deixa tudo mais complicado. Se a pessoa me pergunta, Renata, você pode me enviar um e-mail? Eu preciso respondê-la.
Em vez de responder que eu vou estar mandando e-mail, eu vou responder que sim, vou fazer o envio, sim, enviarei, sim. O sim resolve. Não precisamos falar que estaremos mandando, vou estar falando, vou estar consultando, vou estar aprendendo. Isso só complica as coisas, tira o objetivo do que você vai dizer, além de ser um vício de linguagem e que atrapalha muito o entendimento das pessoas. Então, cuidado com o gerúndio. Em Explique Direito, aqui entra a preguiça das pessoas. Peça uma informação a alguém que está com pressa e a pessoa vai te responder de qualquer forma. Não podemos ser essa pessoa. Se te perguntarem alguma coisa, pedirem seu auxílio, sua instrução, olhe a pessoa nos olhos, pare o que está fazendo e converse com ela. Você precisa entender o que ela precisa, para então poder atendê-la. Outra dica aqui volta um pouco na questão da simpatia. Precisamos ser simpáticos, mas sem exageros. Cuidado com aquele vício, aquela necessidade de chamar os outros por apelidinhos, como minha flor, minha querida, meu amor, miga e por aí vai. Isso é muito feio, não é bem visto e te traz um problema muito grande. Quando você tiver que falar não para essas pessoas, você virará automaticamente um carrasco. Cuidado, chame as pessoas pelos nomes. Você não precisa chamar a pessoa de florzinha para que você seja simpático. Cada um tem seu nome e assim a gente gosta de ser reconhecido. Próxima dica: não se entretenha com coisas que não são do teu trabalho, como, por exemplo, conversas paralelas, toque de celular, utilização do celular e, o mais importante, cuide da sua aparência no momento que lhe pertence, não ali na frente de todos, como, por exemplo, lixar as unhas ou fazer aquele retoque de maquiagem. Por fim, algumas dicas de atendimento telefônico. Aqui também temos dois públicos, o interno e o externo. Geralmente a recepção trabalha com um aparelho que chama PABX. Ele recebe as linhas externas e as internas e identifica qual delas está chamando. Você, por exemplo, sabe se estão ligando de dentro da empresa, cliente interno, ou se estão ligando de fora da empresa, cliente externo. Então, para conceituar, ligações internas são feitas ou recebidas por ramais dentro da empresa em que você trabalha. E ligações externas são feitas ou recebidas por clientes e pessoas que estão fora da empresa. A tua postura deve ser a mesma, o atendimento formal. Apenas ajuste o método da captação de informações e a tratativa. Eu explico. Primeiro, o atendimento é aqui onde você identifica aonde você está. No caso do cliente interno, você precisa identificar que ele ligou para a recepção e com quem está falando. Portanto, você atende dessa forma. Recepção Renata. Depois, você recebe a informação, a necessidade da pessoa. Em seguida, você processa a informação e indica aquilo que vai resolver o problema dela. Por fim, você direciona e sua ligação está finalizada. Portanto, no cliente interno, um exemplo de ligação seria recepção Renata. Para o cliente externo, é mais ou menos a mesma coisa, só que você precisa identificar para qual empresa ele ligou. Então, um exemplo de atendimento externo seria Infinito K, Renata, boa tarde. Repare que você precisa falar pausadamente a empresa, teu nome e a saudação. Grupo Infinito K, Renata, boa tarde. É importante identificar essas três informações separadamente. E aí, anotaram tudo isso que conversamos? Parece que nada disso é importante, não é mesmo? Porém, não importa onde você vá trabalhar, se é na recepção de um conjunto comercial, se é na recepção direto de uma empresa
ou de um consultório, tudo isso se aplica. Ensinar a mexer num PABX é padrão, bem como fazer o cadastro no sistema de um crachá ou informar a chegada de um visitante. Porém, o que não é ensinado dentro das empresas é a forma que você precisa se comportar e o perfil que você precisa ter para ser um bom atendente ou um bom recepcionista. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Renata Ketenjan, eu sou uma das instrutoras do Grupo Infinito K e agradeço a atenção de vocês.